alerta. E isso não quer dizer que você, consumidor, está isento dos seus deveres. Você deve cumpri-los e observar quais são os seus direitos, inclusive em relação ao cumprimento do contrato. Esse tema faz parte do nosso dia a dia. Esse tema é fundamental para o exercício de nossa cidadania. Porém, se você gostou dessa temática e eventualmente quer fazer uma pergunta, fazer uma indagação mais específica sobre uma cláusula abusiva, sobre um contrato que você assinou, que você tem uma dúvida, mande um e-mail para a gente. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Você também pode mandar um e-mail sugerindo um novo tema relacionado ao direito do consumidor. Um tema de seu interesse. Eu queria saber mais sobre plano de saúde, queria saber mais sobre financiamento. Nós podemos então criar um novo programa para atendê-lo, para justamente o programa ser mais interativo. Se você gostou desse tema das cláusulas abusivas, continue nos assistindo, que no próximo bloco eu vou responder algumas dúvidas que alguns telespectadores fizeram sobre essa temática. Fique conosco. No Pergunte ao Professor, você terá agora a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre esse tema que nós estamos discutindo hoje, as cláusulas abusivas. Porém, você pode nos mandar um e-mail provafinal@lfg.com.br e formular novas indagações, novas dúvidas, até sobre uma cláusula específica de um contrato. Mande um e-mail também sugerindo um novo tema relacionado ao direito do consumidor, algo que você tem interesse, queira saber e tem alguma dúvida. Lembre-se sempre que esse programa também tem como objetivo garantir um pouco mais de cidadania a todos nós. Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje sobre cláusulas abusivas. Professor, as cláusulas abusivas são taxativas? Não, as cláusulas abusivas não são taxativas. Lembre-se sempre disso, a cada momento um novo contrato surge no mercado de consumo e, consequentemente, uma nova forma de opressão, uma nova disposição contratual que queira prejudicar o consumidor. O mercado de consumo é uma verdadeira tensão. Existe um conflito de interesses. O interesse do consumidor, de um outro lado, o interesse econômico do fornecedor. E o grande problema que surge é que muitas vezes os fornecedores abusam desse interesse. O intuito lucrativo é tão grande, é tão intenso, que eles querem muitas vezes prejudicar o próprio cliente. O direito do consumidor é um conjunto de normas obrigatórias. Você não tem como fugir deles. Só que o direito do consumidor, ele não tem condições de prever todas as situações abusivas. O próprio conceito de abuso é um conceito amplo. Definir abuso já é algo complicado. O que nós temos que verificar é na prática. Cada caso é um caso. Verificar se aquela cláusula naquele contrato de fato está prejudicando, de fato está dificultando a vida do consumidor. Todas essas cláusulas que de alguma maneira prejudicam o consumidor, dificultam sua vida, criam uma desvantagem exagerada ou impõem a ele um enorme ônus, vão ser vistas sob essa roupagem da cláusula abusiva. O artigo 51 do CDC, ele limitou-se a trazer as principais, limitou-se a trazer as mais comuns, porém outras podem existir. Lembrem-se que nós temos até algumas normas, algumas leis específicas sobre diferentes contratos, o caso de plano de saúde, o caso de alienação fiduciária em garantia, até outras questões, outras normas, como resoluções, decretos, podem disciplinar esse tema. E mesmo se a cláusula não constar em lei alguma, em norma alguma, pode o juiz analisar aquela situação concreta e concluir que a cláusula, naquela circunstância, naquela situação, está prejudicando o consumidor, dificultando sua vida. Dessa maneira, a abusividade está presente. Muito bem, vamos então agora à próxima pergunta. Professor, a arbitragem em contratos de consumo pode ser considerada uma cláusula abusiva? O direito do consumidor, no seu artigo 4º, que trata da chamada Política Nacional de Consumo,
que reúne todos os objetivos, reúne todas as diretrizes, todos os princípios e todos os instrumentos ligados ao direito do consumidor, estimula, entre outras coisas, a solução alternativa de conflito. Então, eu posso, muitas vezes, me ver diante de um problema com o fornecedor, uma crise. Esse conflito pode ser levado ao judiciário ou eu posso utilizar uma forma alternativa. Uma das formas alternativas que nós temos é a arbitragem. Uma outra também importante é a chamada mediação. Porém, quando eu utilizo a arbitragem, eu abro mão da jurisdição. Eu abro mão de ir ao judiciário para resolver aquela questão. Na arbitragem, quem decide não é um juiz, quem decide é um árbitro. E o problema que surge é o seguinte: na grande maioria dos contratos, o conteúdo é definido por quem? Pelo fornecedor. Então ele poderia escolher um árbitro, ele poderia escolher uma situação arbitral que lhe favorecesse, que fosse a ele vantajosa e até dificultando a vida do consumidor. Então, em relação à arbitragem, nós temos que notar e tomar um pouquinho de cuidado. A arbitragem é um mecanismo permitido? É um mecanismo que está de acordo com o direito do consumidor? A resposta é sim. A própria política nacional, como eu disse para vocês, estimula essa forma de solução. Mas essa forma de solução deve ser convencionada. Essa forma de solução deve ser acordada entre consumidor e fornecedor. Portanto, se as partes chegarem num acordo, falar, olha, vamos aqui fazer uma solução, vamos resolver esse nosso litígio de forma arbitral, não há qualquer problema, não há qualquer objeção. Mas, se eu impuser, se eu na condição de fornecedor, de empresário, colocar goela abaixo do consumidor a cláusula arbitral, esta cláusula é abusiva. Então, cuidado, a arbitragem é possível nas relações de consumo? Sim, ela é. Mas a chamada arbitragem compulsória, a arbitragem que não dá ao consumidor qualquer opção, a arbitragem que tira do consumidor forçosamente a possibilidade de ir ao judiciário, esta forma, esta cláusula é abusiva, com previsão expressa no artigo 51 do CDC, que trata justamente das cláusulas. Muito bem, então vamos agora à nossa próxima questão. Professor, as placas de estacionamento que informam que não são responsáveis pelo furto ou roubo de objetos podem ser consideradas cláusulas abusivas? Esta é uma situação clássica. Em qualquer estacionamento, de qualquer parte do Brasil que você entrar, certamente você vai se deparar com esta placa. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. E aí vem a primeira pergunta. No estacionamento, quando você deixa o seu carro, você deixa o seu veículo, isso é uma relação contratual? Lógico que é. Isso é um contrato de depósito. Você está deixando o seu carro para que o estacionamento guarde e guarde bem. O contrato de guarda, o objetivo desse contrato é muito claro. Você deixa o objeto por um determinado período e esse objeto deve ser devolvido a você. De que forma? Ele deve ser devolvido de forma intacta. Da mesma maneira que você deixou, cabe, nesse caso, ao depositário, ao estacionamento, devolvê-lo. E aí você volta para o estacionamento e descobre que o seu carro foi furtado, que o seu som, o seu aparelho de som foi levado embora, ou que o seu estepe desapareceu, ou até mesmo alguns objetos no interior. Será que essa cláusula, será que essa placa que está no estacionamento consegue inibir essa responsabilidade? Esta situação, esta placa, é uma situação notória de abusividade, por um único motivo. Se o objetivo central do contrato de depósito, se o objetivo central de deixar o seu carro no estacionamento é a guarda do mesmo, não pode o dono do estacionamento, não pode o fornecedor se eximir dessa guarda, alegando que o objeto foi furtado. Cabe a ele defender e guardar todos os objetos que estão no interior do veículo. Então, como o rádio, como o estepe. Agora vem uma questão
muito prática.